Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 10 de março de 2018. Votos brancos e nulos saltam sem Lula na disputa eleitoral, parte 02. Segundo o levantamento do Datafolha divulgado na terça-feira 31/01, sem o ex-presidente Lula na disputa eleitoral, o total de votos brancos e nulos aumenta em 10 pontos, alcançando 32% do eleitorado em um cenário onde deputado Jair Bolsonaro, PSC, lidera com 18% a 20% das intenções de voto. Sem Lula, a maior parte dos eleitores do ex-presidente votaria em Marina Silva 15%, Ciro Gomes 14%, seguindo o apresentador Luciano Huck 8%, Bolsonaro 7% e Alckmin 6%. Mas a maioria mesmo respondeu que votaria branco nulo 31% ou não tem candidato 4%. Em um eventual segundo turno sem Lula, o cenário é ainda mais grave, com brancos e nulos chegando a quase 70% entre os pesquisados. O Datafolha lembra que o crescimento de votos brancos e nulos não é um fenômeno novo, e vem se aprofundando nas últimas eleições municipais. Porém, nas pesquisas deste ano, encontra-se em patamares nunca antes registrados em períodos equivalentes, escrevem o diretor-geral, Mauro Paulino, e o diretor de pesquisa do Instituto, Alessandro Giannoni, em artigo publicado hoje na Folha de S. Paulo. A maior taxa de brancos e nulos em pesquisas de primeiro turno para presidente da República foi de 19% em fevereiro de 2014, pós-manifestações de 2013, pré-reeleição de Dilma Rousseff, sem Marina Silva como candidata e com Eduardo Campos, PSB, ainda desconhecido pela maioria do eleitorado. Destacam: em um cenário sem Lula, e somando a taxa de indecisos, o total de eleitores que deixa de escolher um candidato chega a 36% hoje. O ambiente atual é chamado de nebuloso, inédito pelos autores da pesquisa, reforçando, entretanto, que o levantamento não permite projeções adequadas. Em 2014, por exemplo, com a morte de Campos, entrada de Marina e a clivagem social no debate entre Dilma e Aécio e PSDB, o resultado oficial de brancos nulos não chegou nos 2 dígitos. O maior índice de 100 candidatos já registrado nas urnas em primeiro turno foi de 19%, em 1998, na reeleição de Fernando Henrique Cardoso PSDB, quando ainda existiam cédulas de papel, contribuindo para que a anulação fosse consciente e não por erros de digitação. Logo quando foi introduzida a urna eletrônica, o Datafolha realizou estudos mostrando que a nova tecnologia intimidava a anulação de votos, agora representada na tecla branca, sobretudo entre a população menos escolarizada e com menor renda, revelando assim dificuldades de digitar corretamente o número do candidato. Na pesquisa, o Instituto mostra que é justamente nesse perfil social onde mais se concentra a intenção de votar branco e nulo, caso Lula não participe da disputa. O desconhecimento dos outros candidatos não é o principal motivo para esse comportamento. Tomando-se como referência o cenário mais completo sem a inclusão do ex-presidente, os votos brancos e nulos também crescem 10 pontos percentuais mesmo com a presença de figuras de alto recall na população, como os sempre pré-candidatos Marina Silva, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e o apresentador de TV Luciano Huck sem partido. O maior percentual de votos brancos e nulos em relação aos votos do candidato melhor colocado na pesquisa, não significa que ele não ocupará o Planalto. O Datafolha lembra que Dilma foi reeleita com a maioria de votos válidos, e não do total de votos, em 2014. O mesmo ocorreu com Collor, em 1989.
Porém, os dois não chegaram ao fim de seus mandatos. Richard Simonetti, em seu livro Um Jeito de Ser Feliz, esclarece sobre a nossa omissão por votarmos em branco ou anular nosso voto ao comentar sobre a questão N. 932 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, porque, no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja dos bons. Por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Segundo Richard Simonetti, potencialmente todo homem é bom. Somos filhos de Deus, criados, segundo a expressão bíblica, à sua imagem e semelhança. Se o Criador é a bondade suprema, essa mesma virtude existe embrionária em nós, razão pela qual, consciente ou inconscientemente, passamos a existência à procura de seus valores. Intuitivamente pressentimos que nossa realização como filhos de Deus, habilitando-nos à plena integração na harmonia universal, está condicionada a esse esforço. Aristóteles define com simplicidade o assunto: a felicidade consiste em jazer o bem. Não obstante, com frequência nos comprometemos com o mal, envolvendo-nos em iniciativas que levam prejuízos ao semelhante. Esta é, talvez, a maior contradição humana, inspirando a sábia observação do apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos 7:19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Tal tendência está tão entranhada na criatura humana que as pessoas parecem não perceber que agem com maldade. Os piores facínoras encontram amplas justificativas, perante si mesmos, para seus atos antissociais. Al Capone, considerado o inimigo público número 1, nos Estados Unidos, afirmava não saber por que era perseguido pelas autoridades, já que proporcionava prazeres ao povo, ajudando a divertir-se. Mafiosos sanguinários referem-se aos crimes que praticam como circunstanciais, próprios de seus negócios, sem nenhuma intenção maldosa. Tiranos cometem atrocidades proclamando defender o bem-estar social e o progresso da nação. Semelhante desvio é típico de um planeta de expiação e provas como a Terra, habitada por espíritos em estágios primitivos de evolução, tendo por móvel de suas ações o egoísmo, a preocupação egocêntrica com o próprio bem-estar, que sobrepuja em nosso universo íntimo a embrionária vocação para o bem. O egoísmo sempre encontra a justificativa para toda sorte de inconsequências, desenvolvidas e consumadas com a presteza de quem defende interesses pessoais, por mais escusos se apresentem. Exemplo típico: o chamado crime passional, em que o indivíduo, a pretexto de lavar a honra, comete brutal assassinato, recusando-se a avaliar a enorme distância entre a natureza do mal que sofreu e o mal que está produzindo, algo como jogar uma bomba na casa do vizinho porque seu carro esbarrou em nosso muro. Mesmo os que gostariam de cogitar apenas do bem, convivem pacificamente com o mal e até se envolvem com ele, por fraqueza e timidez, que se exprimem de múltiplas formas. O cigarro é um flagelo social. Provoca variados distúrbios de saúde que abreviam a existência, impondo condicionamentos terríveis que repercutem em nosso espírito, com danosas consequências no futuro. No entanto, milhões de pessoas fumam, após uma iniciação feita geralmente na idade escolar. É que ao adolescente pesa o constrangimento de sentir-se diferente entre os companheiros fumantes. Então ele assume o vício, tornando-se prisioneiro dele, por imitação. Há um acidente de trânsito. Prejuízos consideráveis são provocados por um motorista imprudente. E ele procura torcer os fatos, a fim de furtar-se as suas responsabilidades.
As pessoas prejudicadas procuram testemunhas que, tendo presenciado o acontecimento, disponham-se a depor em juízo, a fim de que se faça justiça. No entanto, ninguém se habilita. Há o medo de envolver-se. São frequentes os escândalos em empresas públicas. Funcionários desonestos apropriam-se de vultosos valores que não lhes pertencem, num comportamento que, não raro, estende-se ao longo de meses ou anos a fio, até que, por circunstâncias fortuitas, o deslaique é descoberto. Constata-se, então, que tais irregularidades ocorreram por relaxamento das normas de segurança que, não observadas pelos demais servidores, favoreceram a ação dos desonestos. Aproveitam-se alguns da desídia de muitos. A volúpia de ganhar dinheiro induz muitas indústrias ao desprezo por elementares medidas de preservação do meio ambiente, por dispendiosas. Poluem a atmosfera, destroem florestas, matam rios, intoxicam a população e semeiam enfermidades. O movimento ecológico vem sendo articulado com o propósito de defender a natureza. Os progressos, entretanto, são lentos, porquanto pouca gente dá-se ao trabalho de participar, em absoluta indiferença. As reuniões de cunho espiritualizante, sob a inspiração de qualquer denominação religiosa, quando realizadas com seriedade e pureza, no propósito de buscar a comunhão com o céu, favorecem a paz e o equilíbrio nos corações, repercutindo beneficamente nas sociedades humanas. No entanto, vasta parcela da população permanece alheia, não por descrença, mas simplesmente por comodismo. A transição entre o bem e o mal, a vitória das potencialidades divinas sobre as tendências egoísticas da criatura humana opera-se a partir da eleição de um ideal superior, algo em que o indivíduo possa empenhar sua vida. O idealista legítimo capaz de esquecer de si mesmo em favor de uma causa nobre, está sempre desperto, ativo, consciente, disposto ao sacrifício, imune ao acomodamento, pronto a trilhar os mais difíceis caminhos. O ideal o conduz, aquece, ilumina, sustenta, as grandes vidas, inspiradoras e inesquecíveis, foram marcadas por grandes ideais. Por ideal de seguir Jesus, milhares de cristãos enfrentaram destemidamente as feras famintas no circo romano, regando com seu suor e lágrimas a árvore nascente do cristianismo. Por ideal de libertar o pensamento religioso do dogmatismo asfixiante, Giordano Bruno e João os deixaram se queimar em fogueiras inquisitoriais, situando-se como precursores da fé apoiada na razão, instituída por Allan Kardec. Por ideal de libertar a pátria do jugo português, Tiradentes enfrentou desassombradamente o poder imperial, imolando-se em favor de um movimento de ideias que culminou com o Grito do Ipiranga. Pessoas assim valorizam a existência, enobrecendo o gênero humano. Com suas iniciativas fecundam o bem, inspiram o progresso, ajudam a construir um mundo melhor. Não estão sozinhos. Seguindo esses vanguardeiros há uma heróica retaguarda de servidores ativos e conscientes, sejam médicos, professores, operários, administradores, gente que está lutando, que está enfrentando os problemas do mundo, procurando fazer o melhor, tentando realizar o bem, trabalhando com denode e perseverança. É preciso que suas fileiras se ampliem. Que esses milhares sejam milhões. Que o ideal do bem conquiste os corações. Que se semeie tanta luz que as sombras se retraiam. Que se exemplifique tanto a fraternidade que o egoísmo não encontra onde se apoiar. Que se exercite tanto a bondade que não haja espaço para a maldade.
Então, sim, superando a omissão dos bons, o bem preponderará. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de março, por Feijão.